Marituba. Amém? Já foram ovelhas nossas aqui e vieram nos visitar hoje nessa noite. Fico muito feliz com a visita de vocês, tá? Voltem sempre. Domingo nós recebemos muitas pessoas aqui também, muitos visitantes, pessoas vindo lá de Belém, de outros lugares. Então sempre é uma felicidade muito grande receber pessoas aqui. Quem mais está nos visitando, levante a mão assim, por favor. Isso, tem um jovem lá atrás, tem uma moça lá atrás. Irmãos, fiquem à vontade, tá? Essa casa aqui, a casa do Papai do Céu, é a casa de vocês também. Amém? Vamos orar. Pai querido, vou falar mais uma vez a Tua palavra. E cada terça-feira tem sido maravilhoso falar dos Teus atributos para essa igreja. Porque quando nós falamos de quem Tu és, dos Teus atributos, da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu ser, é inevitável o Senhor se manifestar. E o Senhor tem se manifestado com poder, com graça, com glória, com soberania. E estamos felizes. A minha oração, Senhor, nessa noite, é que todas as pessoas que estão aqui dentro, e as que vão ver, e as que estão vendo ao vivo, possam ser alcançadas pelo poder da Tua palavra. E que nós possamos sair daqui mais crentes do que entramos, para a glória do Teu nome. Que possamos sair daqui glorificando o nome do Senhor e dizendo que só o Senhor é Deus. Toca, Senhor, na minha faculdade mental, na minha mente, no meu coração. Usa a minha vida para falar com a Tua igreja. Faz isso para a glória do Teu nome. Quem tem poder é a Tua palavra, Senhor. Somos apenas servos e instrumentos Teus. Fala conosco em nome de Jesus e que todos nessa noite possam dizer amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Queridos, hoje o atributo que vamos falar aqui é imutabilidade. Repita comigo, imutabilidade. Pode ser também chamado de inalterabilidade. Imutabilidade ou inalterabilidade. O que significa isso, pastor? Significa que Deus não muda. O atributo imutabilidade significa que Deus não é mutável. Nele não há mudança de ser, não há mudança de natureza, não há mudança de direção, não há mudança de nada. Pelo simples fato de Deus ser absoluto, infinito, onipotente, perfeito, não existe nenhuma necessidade de Deus mudar. E já falamos aqui do caráter de Deus, já falamos aqui da eternidade de Deus, já falamos aqui da transcendência de Deus, Deus longe, nós já falamos da imanência de Deus, Deus perto, falamos da onipotência de Deus, que foi a terça-feira passada, e hoje vamos falar desse atributo aqui, chamado imutabilidade. Eu vou ler aqui para vocês um conceito de um teólogo muito famoso. Quem estuda teologia, quem estuda a palavra de Deus, conhece esse teólogo. Ele é chamado de Wayne Grudem, ele é um teólogo americano, e eu achei muito interessante o conceito dele. Dr. Tozer tem um conceito de imutabilidade. Grudem fala assim, ó: Deus é imutável, preste atenção, abre aspas, Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Em outras palavras, Deus não muda no seu ser, nas suas perfeições, não muda nos seus propósitos e não muda nas suas promessas. Porém, Deus age, sente emoções e age de modos diversos diante de situações diferentes. E é claro que eu vou ler algumas referências para você. E coloca para mim Salmo de número 102. Salmo de número 102, versículo de número 25 ao versículo de número 27, que diz assim, ó: em tempos remotos lançastes fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Pode colocar o próximo verso. Eles perecerão, ó, os montes perecerão, e leva muito tempo para isso, mas tu, Deus, permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Último verso, verso 27. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 16. O profeta falando com o povo, e Deus disse essa palavra. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 6. Olha o que disse o profeta nesse livro aqui. Deixa só o Jonathan me ajudar aqui. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó,
não foram destruídos. Você sabia que o motivo de nós estarmos vivos aqui e não termos perecido até agora, porque Deus não muda nas suas promessas, nos seus propósitos, e Ele permanece fiel em todo o tempo. O fato de que nós iremos conseguir, preste atenção, irmão, não é pela força do nosso braço, ou pelas nossas capacidades morais, intelectuais, ou seja lá qual forem. Não, nós iremos vencer, porque Deus sempre permanecerá, Ele não vai mudar. Outra referência, coloca para mim no Novo Testamento, Tiago capítulo de número 1, rapidamente, Tiago capítulo 1, versículo de número 27, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 27, a religião pura e sem... Não, Tiago capítulo de número 1, verso 17, acho que não, é 7, coloca 7, verso 7, isso, olha o 17 mesmo, esse 17 mesmo, desculpa, olha só, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá bora igreja, vem lá descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E o último texto é Números capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Sobreposto, irmãos, olhe para mim, por favor, a gente vai observar que existem alguns textos nas Escrituras Sagradas que vão falar de outra forma. Nós vamos ver, por exemplo, Gênesis capítulo de número 6, versos 5 e 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele vai mandar o dilúvio logo em seguida, e Deus estava entristecido de ter feito o homem. Parece um arrependimento em Deus. Ezequias, no capítulo 38 do profeta Isaías, vai lá dar uma ordem para o rei se humilha, e Deus se arrepende de matar o rei Ezequias. Êxodo, capítulo de número 32, também um outro texto, que Moisés roga ao povo, e Deus diz que iria matar o povo, mas Moisés intercede pelo povo, e Deus se arrepende de ter matado o povo. Outro texto é o livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, verso de número 4 e verso de número 10, Jonas está proclamando a mensagem a Nínive, o Senhor dá ordem a Jonas, o povo se arrepende e Deus muda de ideia. Como nós podemos entender esses textos? Nós acabamos de ver textos que nos mostram que no Senhor, Deus soberano, não tem mudança, não tem variação, Ele não muda, seus propósitos são eternos e não tem mudança, nenhum tipo de variação, Ele é imutável. Como então, pastor, entender? Parece que os textos estão se contradizendo. Textos que nós lemos falaram, Deus não muda. Outros textos vão dizer que Deus se arrependeu. Existe um termo técnico, também chamado, dá para explicar de duas formas. A primeira forma, irmão, que nós explicamos é o seguinte: quando Deus ele fala algo, ou dá uma mensagem dentro de uma promessa, para você entender, Ele vai dar algo condicional. Vou dar o caso de Moisés e de Ezequias. Quando Deus disse para Moisés que ele iria matar o povo, essa promessa é implícita e explícita. Como assim, pastor Narciso? Se o povo não se arrependesse, a palavra de Deus se manteria firme e o povo seria destruído. Mas quando Deus disse: olha Moisés, eu vou matar esse povo, dentro dessa promessa tinha algo que, se o povo se arrependesse e voltasse atrás, Deus mudaria, não Deus, mas mudaria o destino daquela fala. Ou seja, dentro da fala existiriam duas possibilidades: uma do povo ser derrotado ou destruído, ou uma de Deus se arrepender. Mas pastor, arrependimento, ele é um sentimento humano. Muito bem, quando nós estudamos Deus Pai, existe uma palavra chamada antropopatismo, tá? Antropopatismo, deixa eu te explicar isso, eu não vou falar difícil, esse não é o objetivo aqui. O que é antropopatismo? Antropopatismo significa antropo, homem, patismo, sentimento. Imagine, deixa eu te perguntar, me responde alto e bom som: você compreende Deus na sua totalidade? Sim ou não? Fala, irmão, comigo, sim ou não? Claro que não. E os autores bíblicos, 40 autores, 39 judeus e um gentil, Lucas, vocês acham que eles compreendiam Deus na sua totalidade? Claro que não. Tanto que quando você vê os autores falando de Deus, eles vão trazer o quê? Sentimentos para Deus, formas humanas para Deus, porque eles vão trazer Deus para o seu entendimento limitado. Então é muito comum você observar Moisés, Samuel, Paulo, todos os autores bíblicos colocando sentimentos em Deus que não fazem parte de Deus, mas que são sentimentos humanos. Quem se arrepende, Deus ou o homem? O homem. Quem volta atrás, Deus ou o homem? Quem muda, Deus ou o homem? Então é muito comum a gente ver os autores bíblicos colocando sentimentos em Deus para que nós possamos entender, ou para que nós possamos entender quem é Deus. Só que escute,
Não há possibilidade de mudança em Deus. Quando Deus fala uma palavra, Ele vai ser fiel. Diga comigo, Ele vai ser fiel nas suas promessas, nos seus propósitos e no seu ser. Deus não vai mudar, de jeito nenhum. Você vai mudar. Na verdade, tudo que é criado muda. Tudo que é criado, e você e eu somos criados, muda para melhor ou muda para pior. Você vai evoluir ou você vai retroceder. Só que não existe possibilidade de mudança em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus, por exemplo, eu posso dizer assim, hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Amém? Só que amanhã isso já mudou, porque amanhã já é dia 18. Sim ou não? Então tudo está em processo, tudo criado, seja no céu, seja na terra, seja criaturas exclusivas, nós, tudo que foi criado por Deus está num processo de mudança, é mutável, pode ser transformado, pode passar por uma metamorfose, pode melhorar. Só que Deus é o único ser existente, causador do universo, que pode dizer assim, eu sou o Senhor Jeová e não mudo. E acabou. Amém? E não vai mudar. Vai passar geração, vai entrar geração, vai acabar rochedo, vai entrar rochedo, vai passar tempos, vai entrar tempos, vão entrar reinos, vão sair reinos, e Ele vai continuar sendo quem Ele é. E isso é maravilhoso. Pergunte por quê? Isso é maravilhoso porque Deus não está limitado ao atributo imutabilidade. Nós sabemos que Deus, no seu ser, na sua essência, é um conjunto de atributos: soberania, onipotência, transcendência, eternidade, imutabilidade, onisciência, ira, justiça, amor, bondade. Quando Deus trabalha com seus atributos, todos esses atributos trabalham juntos. E quando eu digo que Deus não muda, Ele não vai deixar de ser poderoso nunca. Aleluia. Quando eu digo que Deus não muda, a sabedoria dele nunca vai se acabar. Quando eu digo que Deus não muda, todos aqueles atributos vão estar unidos. Por exemplo, assim, pastor Narciso, por que não existe a possibilidade de Deus errar? Por que não existe a possibilidade de Deus mentir? Sabe por quê? Porque quando Deus toma, por exemplo, Deus diz assim, eu vou tomar uma decisão de matar um povo. Me mostra na Bíblia, vou te dar um exemplo na Bíblia. O Senhor disse para Josué, entra em Canaã, ou entra em Jericó, e eu quero que tu mate. Vai ser pesado, tu vai matar homem, mulher, jovem e criança. Você lendo isso aqui, inclusive esse é um dos questionamentos principais dos ateus, você vai dizer, pastor, mas Deus não é amor, Deus não é bondade, porque eles têm esse pensamento, que Deus só é aquele Deus bonzinho. Eles esquecem dos atributos de justiça, de ira, eles esquecem que Deus mata, eles esquecem que Deus se ira. Esses atributos eles deixam de lado, certo? Olhe para mim. Então quando Deus diz assim, eu vou matar, Ele está tomando a decisão de matar, de executar justiça, ou ira, ou vingança, ou morte, é baseado num atributo que Ele tem chamado onisciência, conhecimento, que ninguém tem mais sabedoria do que Ele. Então aquela decisão que foi tomada, foi a decisão correta, porque é baseado no outro atributo que está dentro de Deus. Amém ou não amém? Amém. Muito bem, preste atenção. E uma das dores mais terríveis para nós é que tudo muda. Como assim, pastor? Presta atenção para mim aqui, irmão. Diga comigo assim, diga, tudo muda. Não, fale bonito, fala, tudo muda. Amigos mudam, pensamentos mudam, pessoas mudam. Por exemplo, irmão, olhe para o seu irmão rapidinho e vê se ele é teu amigo, dá um glória aí para ele aí. Isso. Você conhece essa pessoa já há algum tempo, olha para mim aqui, 5 anos, 3 anos, 6 meses. De repente amanhã tu acorda e tu fala assim, não quero mais ser amigo. A irmã Antônia acorda amanhã, só um exemplo, tá? A irmã Antônia acorda amanhã e fala assim, não quero mais ser amiga da irmã Iraneide. É uma possibilidade. Sabia que é uma possibilidade? Amanhã você acorda e fala assim, não quero mais ser ovelha do pastor. É uma possibilidade. E grande. Não quero mais caminhar para a casa do Senhor. Tudo muda. Nós seres humanos estamos todo o tempo procurando uma mudança, uns para pior. Infelizmente algumas pessoas estão no nível que elas estão retrocedendo, e outras pessoas estão procurando uma mudança para onde? Para melhor. Estão querendo evoluir. E você vai entender isso aqui, presta atenção.
E uma das piores coisas, das coisas mais terríveis, é que tudo muda. E olha só, o fato de tudo mudar é perigoso. Pergunte por quê. Você confia numa pessoa e digamos assim, olha, essa pessoa tem sido justa e fiel com você. Vamos pegar esse exemplo, que é muito prático do nosso cotidiano. Você empresta dinheiro de alguém. Aí você, quando está apertado, você procura aquele irmão, aquela irmã. Irmão, me empreste uma quantia para mim. Tal dia, quando eu receber, eu vou lá e você vai lá e quita. Pá, você vai lá. Então, querendo ou não, cria um elo de confiança, sim ou não? Mas você sabia que essa pessoa que você empresta pode falhar contigo? E você que emprestou também pode falhar com ela? Você não está isento dessa possibilidade. Por quê? Porque o ser humano, ele é mutável. Ele muda. Todo santo dia ele passa pelo processo da metamorfose. Só que escute, vamos lá. Só que Deus, aleluia, Ele continuará perfeito. Ele continuará com a sua perfeição. Ele continuará fiel com tudo aquilo que Ele falou. Ele continuará fiel com todas as suas promessas. Porque Ele diz, ó, eu sou o Senhor. Eu não mudo. Irmão, você sabia que, por exemplo, quem já foi devoto de Santo Antônio aqui? Levante a mão aí, por favor. Deus já te libertou disso. Levante, irmão, se você já foi devoto. Ó, isso. O Brasil é um país católico, tá? É o país mais católico do mundo, por sinal. E muitas pessoas já foram devotos de Santo Antônio. E tem uma tradição que não é que as pessoas não confiem no santo. Santo Antônio, para quem não sabe, é o santo casamenteiro. Tem alguém querendo casar aí, irmão? Misericórdia, né? Então, glória aí, Rafael. Tem alguém querendo casar aí, irmão? Amém, irmão? A tradição é, presta atenção, Santo Antônio fica assim na estante, ó. E a pessoa faz uma promessa para Santo Antônio e diz, Santo Antônio, eu quero casar. Só que Santo Antônio, não é que ele não tenha poder, pensamento da tradição deles, do paganismo católico. Não é que ele não tenha poder, só que nada do casamento, sabe o que a pessoa faz? Ela vai lá na parede e vira Santo Antônio para a parede, assim, ó. Tipo assim, eu só vou te virar de volta se a minha dádiva for atendida. Porque por algum, presta atenção, por que eu estou dando esse exemplo? Porque em todas as religiões do mundo, você pode conversar com o seu Deus. Por exemplo, o teu Deus pode abrir uma lacuna para ti. No Islã, tu pode negociar com Allah, para Allah te dar uma dádiva. No catolicismo, a mesma coisa. Ou seja, o Deus pode fazer algo, porque esses deuses com D minúsculo, eles mudam. Só que quando Deus fala um propósito, quando Deus fala uma promessa, quando Deus diz, meu irmão, aleluia, isso é maravilhoso, ó, por isso que eu disse que o motivo de nós chegarmos até o final não é porque você é crentão, é porque Deus disse assim, ó, eu vou te salvar. E Ele não muda o que Ele falou. Olha o que Paulo disse no Novo Testamento. Olha para mim aqui para você entender. Aquele que começou a boa obra, aleluia, Ele vai terminar ela. Por quê? Porque Ele é imutável. Tipo assim, ó, não é como se Deus tivesse muito aborrecido. Sabe por que Deus não mata você agora e não mata eu agora? Porque Ele não pode mudar o que Ele já fez. Aleluia. Quando Ele disse assim, eu vou salvar. Tem dia, irmão, que a gente dá problema para Deus, no bom sentido. Deus não tem problema para Ele. Mas tem dia que a gente aborrece a Deus, sim ou não? Tem dia, você já parou para pensar como é que Deus te olha e como é que Deus me olha? Você vai já entender isso. Mas tem dia que nós aborrecemos a Deus com os nossos pecados. Tem dias que nós aborrecemos a Deus com a nossa falta de fé. Tem dias que nós aborrecemos a Deus com as nossas falhas. Tem dias que nós aborrecemos a Deus com o nosso comportamento, sim ou não? E por que Deus não mata a gente? Porque Ele não pode voltar atrás da palavra dEle. Ó, se esse Deus pudesse mudar um dedo, aleluia, glória, não glória aí, meu irmão. Se Ele pudesse mudar uma unha e dizer assim, olha, eu vou fazer um outro plano, irmão, para Deus não tem plano B. Por isso que Ele disse para Paulo aos Romanos, olha, quem eu preparei para ir para o inferno, vai para o inferno, a palavra é dura, né? Vai lá em Romanos 9, depois tu lê na tua casa. E quem eu preparei para ser salvo, vaso de glória, de graça, meu irmão, já está feito o processo. Presta atenção. Só que Anselmo de Cantuária, que era um pai da igreja, ele falou uma frase que eu achei muito linda e eu coloquei aqui para mim falar para você. Abre aspas. Anselmo de Cantuária disse o seguinte: eu não procuro entender para acreditar. Não procuro entender para te acreditar. Mas ele disse, mas eu acredito para me entender. Vou ler de novo. Eu não procuro entender para acreditar,
mas eu acredito para entender. Aleluia. Escute, para Deus mudar, 3 coisas precisam acontecer. Pergunte o quê? Primeira, Deus tem que ir do melhor para o pior. Segunda, Deus tem que ir do pior para o melhor. E terceira e última, Deus tem que mudar de alguma forma o seu ser. Deus não pode ir do melhor para o pior, porque não tem nada que Ele possa melhorar. Ele já é perfeito. Você entendeu isso, irmão? Por quê? Porque Ele é absoluto, Ele é infinito. Se for tempo, Ele é eterno. Se for alguma causa, Ele é onipotente. Não tem o que Ele precisa. Se Ele precisar melhorar alguma coisa, não dá. Ele vai ser Deus fraco. Então não existe regressão ou retrospectiva para Deus, e não existe evolução para Deus. Ele não muda porque Ele não precisa mudar. Ele é perfeito em todos os seus atributos. Ele é perfeito em tudo. Ele é a causa de tudo. Preste atenção, vamos lá. Só que a necessidade da mudança em coisas criadas. Por que essa necessidade? Escute só. Coloca para mim Salmo de número 139, verso 8 a 10. Enquanto ele procura, nós gostamos de usar essas palavras aqui. Olhe para mim aqui, irmão, por favor. Nós gostamos de usar essas palavras aqui, mais santo, melhor, mais poderoso, mais forte e mais sábio. Deus, olha, nós falamos para Deus, sempre falamos, usamos sempre essas palavras. Deus, Tu és mais santo. Deus, Tu é o melhor de todos. Deus, Tu é mais poderoso. Deus, Tu és mais forte. Isso não se aplica a Deus, porque em tudo isso que você falou, Deus, Ele é o ápice de tudo isso. Que isso se aplica para quem? Para nós. Não há graduação para Deus. Olha outro exemplo de palavras. Palavras de direção. Vamos ler o Salmo e eu te explico. Se eu subo ao céu, olha o que a gente fala para Deus aqui. Presta atenção para mim, irmão. Palavras referentes à direção, como? Repita comigo, para frente. Fala, irmão, para frente, para trás, para baixo, para cima. Não é de certo dizer Deus veio, Deus vai lá, Deus vem. Por quê? Se tu for para o céu, Ele está lá. Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu vou para o abismo, lá eu te encontro. Se eu vou para frente, lá tu estás. Ele é onipresente, Ele preenche tudo. Não tem palavra de direcionamento para Deus. Você entende isso, irmão? E a gente fala, Senhor, eu te peço agora que tu vá lá. Ele já está lá, meu irmão, aleluia. Olha como a gente usa a palavra errada para Deus. Senhor, nesse momento, a minha filha está lá no Rio de Janeiro, meu pai, ela está na luta, e eu te peço que tu vá lá, Senhor. Ele já está lá, aleluia. Ele já se encontra lá. Se você for no céu, Deus já está lá. Se for lá no inferno, pastor, mas espera aí, olha para mim aqui. Não gloriei, irmão. Bora desenrolar esse negócio aqui que não é complicado só para você. Quando se fala de Deus Deus vai no inferno? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Vocês estão com medo de errar? Só existe 2 possibilidades, você acertar ou você errar. Sim ou não? Presta atenção. Se Deus preenche, quando fala que Deus é onipresente, tem algum lugar no espaço ou fora do espaço criado que Deus não está? Não, Deus está em todos os lugares, sim ou não? Quando nós dizemos que Deus não está num lugar, é porque os atributos de bondade de Deus não atuam ali. Por exemplo, no inferno, qual o atributo de Deus que atua? Vingança, ira, justiça, morte. Mas quando nós falamos assim, Deus está num lugar, é porque nós sentimos bondade, graça, alegria, presença. Só que não existe nenhum lugar onde você vá que Deus não está. Sim ou não? Davi falou, cadê o Salmo, meu filho? Salmo 139, verso 8, põe aí rápido, até o 10. Se suba aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, também lá tu estás. Verso 9. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares. Verso 10. Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Você está vendo, irmão? Você não fala assim, Senhor, como a gente é limitado e a gente precisa se direcionar, você pega um carro, vai para um lugar, você pega um avião, você vai para um lugar. Não,
Deus preenche tudo. Aleluia. Oh glória. Ele está em todo canto, Ele está em todo lugar. Lá onde está o teu problema, Ele está lá. Lá onde está a tua luta, Ele está lá. Lá onde está a tua solução, Ele está lá. Ele é Deus. Amém, irmão? Muito bem, preste atenção nisso aqui, vamos lá. Olhando nisso aqui, outra coisa, outra forma de mudança. Deus não pode melhorar e nem piorar. Amém? Outra forma de mudança, nós falamos para Deus, é a forma de mudança no seu ser. Escute, o Deus que não muda, Ele muda. Não entendi. O Deus que não muda, Ele muda. Deixa eu te explicar. Não me olha feio não, deixa eu te explicar. Deus que não muda, muda. Por quê? Toze dá o exemplo da borboleta e da largata. Ele diz assim, olha, a largata, aquele animal feio, pegajoso, ninguém quer ver, mas dentro de poucos dias é uma linda borboleta que todo mundo quer tocar na mão. Esse exemplo de mudança, de metamorfose, e as mudanças, elas podem acontecer dentro da gente, não só de forma física, mas de forma moral. Outrora, eu e você éramos largatas, pecadoras, e agora somos borboletas. Não toma isso para o lado feminino não, que eu não estou falando disso, pelo amor de Deus, tá? Mas eu estou falando de uma beleza espiritual, de um novo nascimento. Como assim, pastor? Digamos que outrora o nosso ser era um ser de uma largata. Não conhecemos o Evangelho, afundados no pecado, vivíamos na escuridão, vivíamos na treva. Nós passamos por uma metamorfose, por uma mudança de ser, e agora a nossa moral, que era imunda, reprovada, depravada, está mudando para melhor, oh glória, através do Evangelho, porque nós que temos Cristo, não regredimos. Quando você vê um crente, irmão, quando você vê uma pessoa que está uma vida no Evangelho, e aquela pessoa não demonstrar frutos de crescimento, desconfio do Evangelho que essa pessoa segue. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho de Deus, a palavra do Senhor, ela tem esse poder de metamorfose para melhor. E eu sempre falo isso, não vai mudar só a tua vida espiritual, vai mudar todas as áreas da tua vida. Vai mudar a tua vida financeira, vai mudar teu casamento, teu comportamento com a tua esposa, teu comportamento com teus filhos, a tua vida em relação à sociedade, a tua ética, a tua moral, tudo isso vai mudar. Por quê? Porque você foi mudado pelo seu ser. Escute, só que o Deus infinito, absoluto, perfeito, Ele não muda, Ele não pode mudar. Por quê? Ele não precisa mudar. Ah, Senhor, Deus vai se tornar mais poderoso, não precisa, Ele já tem todo o poder. Deus vai se tornar mais onipotente, não precisa, Ele é tudo. Deus vai se tornar mais sábio, não precisa, Ele sabe tudo. Deus vai se tornar mais eterno, não precisa, Ele é eterno. Não precisa, não precisa. Quem precisa disso? Nós. Amém? Prosseguindo, olha só. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso aqui vai acabar com o relativismo moral. O que é o relativismo moral? Vamos lá, abre aspas. O relativismo moral diz o seguinte, ó: o que é verdade para mim aqui, pode não ser verdade para o Rafael. Olha isso. Aí é perigoso. Se cada um tem uma verdade, se torna perigoso. Porque existe quantas verdades? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Outra coisa, o relativismo diz que o que é verdade aqui no Brasil pode não ser verdade ali no Iraque ou lá na Europa. Só que preste atenção nisso aqui. Lembre-se que santidade e justiça são virtudes de Deus. Santidade e justiça são virtudes de quem? E Deus não muda. A mesma santidade que Deus pede para mim viver aqui, Ele pede para qualquer crente que esteja em qualquer do mundo viver, independente da cultura onde ele esteja inserida. Então, acima da lei do meu país está quem? Lá no grupo da minha família, as minhas tias vivem brigando pelo Lula e pelo Bolsonaro. Direto, chega já está chato. Eu tenho uma tia que é empresária e uma tia que é advogada, olha para mim. E a que é advogada é petista doente, e a que é empresária é do Bolsonaro. E elas todo o tempo brigando. Só que eu não entro, quando eu entro para brigar, elas ficam com raiva de mim. Por quê? Porque elas brigam baseado na Constituição brasileira. Só que quando eu entro para discutir, acima da Constituição brasileira estão os princípios de Cristo Jesus que está aqui. Você entende isso, irmão?
Então, quando um crente vai falar sobre relativismo, o que rege a minha consciência, a minha ética e a minha moral, não é o que a Constituição do Brasil diz. Irmão, cá para nós, desculpe se alguém votou no Lula aqui, ou se alguém gosta do Lula, é um direito seu. O país é laico e você é livre para votar em quem você quer. Mas como é que pegam a Constituição de um país, que é a lei máxima de tudo isso, tiram um cara da cadeia, colocam ele para ser presidente condenado em todas as instâncias, ou seja, pegaram a Constituição do país, rasgaram ela, jogaram no lixo e colocaram um presidiário para ser presidente da República. Presta atenção, olha aqui. Só que acima da Constituição brasileira. Como assim, pastor? O que Deus fala, vive santidade aqui, o crente do Iraque vai ter que viver, o crente da América vai ter que viver, o argentino vai ter que viver, o americano vai ter que viver, o da Oceania vai ter que viver, porque não vai mudar de região para região. Deus está dizendo, olha, eu sou santo aqui, eu sou santo na Europa, eu sou santo na América, eu sou santo em qualquer lugar. Outra coisa, a verdade de Deus aqui vai ser a mesma verdade dele lá. Só que presta atenção, Deus deseja, então glória aí, irmão, Deus deseja que todas as suas criaturas virtuosas, quem são as criaturas virtuosas de Deus? Você que pensa, você que tem mente, você que não votou no PT, estou brincando, você que é servo de Deus, olhe para mim, você que é homem inteligente, olhe para cá. Deus quer que todas as suas criaturas virtuosas sejam como Ele. E como é que Deus quer que as suas criaturas sejam? Justas, santas, puras e verdadeiras. Deus está dizendo, olha, eu não mudo, eu sou justo. Eu quero que vocês sejam justos. Eu quero que vocês sejam puros. Eu quero que vocês sejam santos. Eu quero que vocês sejam verdadeiros. Não tem que imitar Ele. Ele não é o modelo de tudo. Sim ou não, irmão? É fácil, pastor? Não. Presta atenção. É claro. Atos capítulo 17, verso 30. Olha para mim aqui. Deus não vai levar em conta o tempo da ignorância. Ele sabe que muitos de nós aqui praticamos obras muito ruins. Pastor, ainda pratico até hoje. Vou orar no final do culto. Praticamos obras muito ruins porque estávamos com uma venda nos olhos e não conhecíamos o Evangelho. A Bíblia vai dizer, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares, beleza. Pastor, era pedra doida, não estava longe de Deus. Pastor, meu Deus do céu, só prestava para ser salvo. Deus não leva em conta o teu passado. Eu vou te dizer mais. Quem estava domingo aqui ouviu um pouquinho. Eu vou te dizer mais. Ele é tão maravilhoso que Ele te tirou da escuridão. Glória. Tirou as escamas do teu olho, Saulo. Para que você, irmão, quer ver uma coisa? Olhe para mim aqui, irmão. O que é que Romanos 1 diz? Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? É Deus falar assim, eu vou deixar e vou te entregar para o teu próprio prazer. Eu vou deixar tu fazer toda a tua vontade. Vive do jeito que tu quer. Irmão. E isso que o ser humano gosta. Aí Paulo fala, e o Senhor os entregou às suas próprias paixões e concupiscências. Essas pessoas que Deus falou, faz o que vocês querem, Deus já entrega, elas já estão vivendo um juízo. Porque juízo é você viver longe da orientação de Deus. E outra coisa, o cara que faz o que quer, a mulher que faz o que quer, aquele que vive sem lei, aquele que a consciência dele é a lei dele, aquele que a Netflix, é interessante, hoje a nossa geração está tomando as suas ideias baseadas em série. Meu Deus, olha onde nós vamos chegar. Você viu hoje um vídeo que foi postado na rede social? Teve um protesto num país da Europa. Olha para mim aqui, irmão. Teve um protesto num país da Europa que os jovens estavam latindo para os policiais, mostrando que eles eram cães. A mídia está apodrecendo a mente dos nossos jovens. Outra coisa, Hollywood, Netflix, rede social, Twitter, todas as redes, é um sistema programado para ir totalmente contra as verdades absolutas das Escrituras. Quer ver uma coisa? Os crentes agora conversam assim, porque aquela série, tal, aí eles estão tomando decisões na sua vida pessoal, financeira, de casamento, baseado em série. E a Bíblia está aqui, E Deus está dizendo, olha, eu não mudo.
Aleluia. Presta atenção, irmão. Vai passar tempo e vai entrar tempo. A verdade dele vai continuar sendo a mesma. Ele vai continuar sendo santo. Ele vai continuar sendo justo. Ele vai continuar sendo puro. Ele vai continuar sendo verdadeiro. Agora presta atenção. Mas pastor Narciso, outro ponto. Deus não leva em conta o que você fez no passado. Amém? Hoje você está num outro nível. Com a misericórdia. Saiu Jesus. Vou falar de novo, para acordar quem está dormindo. Hoje você está num outro nível. Hoje eu já consigo fazer a vontade de Deus, porque o pecado já não é meu senhor, sim ou não? Mas presta atenção, lá vai. Só que hoje Deus nos tolera demais, irmã Silvia Letícia. Sabe por quê? Porque ainda hoje Deus olha para a gente já sabe ler, já pega a Bíblia, já até fala de teologia, mas sabe como Deus olha para você e para mim? Como crianças. Oh, Jesus. Como crianças tolas, que estão dando os primeiros passinhos. Mamãe, papai, me ajuda, papai. Não sei passar aqui, papai. É assim que Deus te olha. É assim que Deus me olha. Tem momento que a gente pensa que a gente já é o cara. Sem falar um pouquinho, já li a Bíblia algumas vezes. Deus, sabe por que Deus não te mata? Que Ele olha assim e fala assim: esse filho é rebelde, mas eu amo demais ele. Aleluia. Ô menino, a Isabela, olha para mim, irmão. A Isabela, minha filha menor, ela é um poço de tolice, irmão. Por ela ser a filha menor, a mãe denga muito, eu dengo muito, e fica muito tolo. Tem hora que, meu Deus do céu, mas é filho. Aleluia. E Deus está olhando para você, e você está errando todo dia, mas é filho. Aleluia. Aleluia. Ei, presta atenção. E Deus não vai matar. Pergunte por quê? Porque Ele não muda. Não tem nada que não tem nenhum pecado que você possa fazer que Deus vai dizer assim: vou mudar com você. Ele não vai mudar. Aleluia. Ele vai olhar para nós, nos tolerar, porque ainda somos crianças engatinhando na fé. Nós não entendemos os propósitos eternos de Deus. Escute. Ele vai sempre odiar o pecado. Não pense que não pegue essa palavra para você pecar. Porque todo pecado tem uma consequência. Deus vai te amar? Vai. Deus vai estar lá? Vai. Mas existem pecados. Davi pecou, mas a criança morreu. Todo pecado vai gerar uma consequência. E as consequências às vezes são abismos que não tem volta. Quer ver uma coisa, irmão? Já tem pessoas que precisam sair do nível de tolice. Fala, Jeová. E começar a agradar Papai do céu. Quer ver uma coisa bonita? É quando o pai olha para o filho todo bobo e fala assim: é meu filho aí, uma benção. Aleluia. Esse aí é meu filhão. Bonito. Esse aí dá orgulho. Agora tem filho birrento, menino tolo, que já pensa que conhece Deus da Bíblia e você não conhece os propósitos eternos de Deus. Deixa eu terminar. Olha só, irmão, olha isso que eu vou te falar aqui. Só fala se você dá glória a essa. Pastor Narciso, olha aqui para mim. Por que Deus permite que as coisas mudem? Escute isso aqui. Todas as coisas que Deus permite que muda, as coisas mudam até elas se tornarem perfeitas. Olha o exemplo bíblico, lá vai. Deus deixa as coisas mudarem para Ele definir o que pode mudar, e até elas se tornarem coisas perfeitas. Olha só, o altar, ele mudou para um altar eterno. O sacerdócio de Arão mudou para um sacerdócio que era um sacerdócio temporário, se tornou um sacerdócio eterno de Cristo. O tabernáculo aqui, que era temporário, mudou para ser um tabernáculo eterno no céu. O sacrifício, que era para ser feito todo dia, mudou para um sacrifício que foi feito uma vez só. Você, que era feito para morrer, aleluia, mudou. Agora você mudou para quê? O corpo que é corruptível se tornar incorruptível. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo de número 15, aleluia,
E quando o corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo que é natural se revestir de eternidade, sabe por que Deus está melhorando, está mudando, está permitindo a mudança? Ele está te aperfeiçoando para você ser perfeito. E outra coisa, eu não falo de uma mudança só física. Irmão, presta atenção, eu tenho certeza que eu estou falando aqui. Você, quem tem mais de 40 anos aqui, levante a mão, rápido. Isso. Alguns irmãos têm mais de 40 anos, eu não tenho, viu? Eu tenho 36, glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que vocês não tomariam decisões. Algumas que vocês tomaram anos atrás, vocês não tomariam outro. Hoje. Você olha para a sua vida alguns anos atrás, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Jesus, porque eu casei com esse homem? Estou brincando. Olha, desse jeito, diz que, olha, misericórdia. Jesus, eu estava bem e não sabia. Jesus, ó, o tempo vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos melhorando a cada dia. Por quê? Porque nós temos uma base. Nós olhamos para um Deus perfeito. Aleluia. Da glória, irmão, pelo amor de Deus. Nós olhamos para um Deus que é exemplo total de justiça. Nós olhamos para um Deus que é exemplo total de santidade. Aleluia. Aleluia, irmão. Olha, aí Cristo aparece em cena e fala assim: ei, vocês, pegando na filosofia grega, vocês precisam ter a mente de Cristo. E uma pessoa que tem mente de Cristo, ela tem todas as áreas da sua vida saudável. Amém, irmão? Por exemplo, um dos principais problemas da nossa sociedade atual é o hedonismo. O hedonismo significa amor ao corpo. Pode passar no 40 horas arterial todinha, todas as academias estão cheias de gente. Sim ou não? Paulo escreveu Corinto 2000 anos atrás. Ele disse assim, ó: não malhe o corpo, malhe a mente. Aleluia. Não malhe o corpo somente, porque ele fala de educação física. E crente, quando vira crente, se torna sedentário. Viu? Tem que ser inteligente. Mas ele falou assim: ao invés de se preocupar mais com a casca, se preocupa com o que está dentro, que é eterno. O que adianta tu estar todo bombadão, bonitão, mas aqui dentro só tem o tico e o teco. Não sabe tomar uma decisão na vida. Olha, pastor, estou meio barrigudinho, mas a minha mente é de Cristo. Aleluia. Oh, glória. Ah, dá glória aí, Francinei. Isso, aleluia. Estou meio gordinho, pastor, preciso entrar numa dieta, mas a minha mente é de Cristo. Quando eu tenho mente de Cristo, aleluia, vai refletir em tudo. Eu vou ter direcionamento. E olha, irmão, e olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é tão tremendo. Irmão, dá um glória a Deus aí que eu vou falar isso aqui. Isso é tão tremendo que isso me dá uma segurança para me caminhar em paz. Porque, por exemplo, eu errei aqui, Deus não vai mudar. 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 Aleluia! Ele não muda. Deus falou assim: olha, o propósito para ti é esse. Anda aí. Se tu errar, eu te levanto. Se tu cair, eu te ponho de pé. Se tu fracassar, eu te ajudo. Te metes com Deus da Bíblia. Esse Deus que eu prego aqui, Ele dá possibilidade de nós vivermos bem, saudáveis, com aquela consciência. Eu fiz tudo errado hoje. Aí Jeremias abre a boca e fala: a misericórdia do Senhor se renovam toda manhã. Aí amanhã, fiz tudo errado hoje, a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Fiz tudo errado hoje, a misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Sei. Ah, vai. Como Deus não precisa melhorar, escute, estou terminando. Falta 2 pontos aqui, eu termino. Passou um pouquinho. Ah, vai. Se você recorrer agora a Deus, como Marta e Maria recorreram, Senhor, Ele era o nosso único irmão. Se você recorrer a Deus agora, como o leproso falou, me purifica. Se você recorrer a Deus agora, como 4 amigos abriram um telhado e colocaram um homem, se você recorrer agora, como um cego falou, que eu veja, ele não mudou.
Ele continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo poder absoluto, com a mesma graça. Não mudou. Não vai mudar. Não vai mudar. E quando se fala, isso é boa aí, quando se fala de imutabilidade, presta atenção, todos os atributos, todos os que nós trabalhamos até agora e os que ainda vamos trabalhar, todos eles se aplicam tanto a Deus Pai, como a Deus Filho, como ao Espírito Santo. Eles se aplicam à Trindade. Jesus Cristo é o mesmo, imutável, inalterável. Ele tem absolutamente todas as qualidades e atributos de Deus Pai. Você, olha para mim, tem algumas pessoas que estão nos visitando aqui e algumas que não são crentes. Eu recomendo para vocês. Vocês querem respostas? A Bíblia tem. Outra coisa, vocês querem acalmar a alma angustiada? Para de estar gastando com psicólogo, está caro. Aleluia. Aqui tem tudo. Aqui tem paz de espírito. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Escute só, quando você vê alguém, olhe para mim, irmão, eu estou na direção de Deus aqui. Quando você vê, principalmente jovens, você passa ali naquela antiga estação do som, onde tem uma drogazil agora, ali na rotatória do Abacatão. E ali tinha uma casa de show. E você passa quando tem algum tipo de evento ali da prefeitura, você pode ver que 80% do público é jovem. Meninas novas, rapazes novos, contraindo AIDS e pegando gravidez fora do tempo. Você pode observar isso. Quando você vê, escute, alguma pessoa numa mesa de bar, cuspindo na cara do outro, uma coisa nojenta, eu já fiz muito isso, meu irmão, que vergonha, como diz Paulo. Cuspindo na cara do outro, bebendo, com aquela ilusão, com aquela alegria, e aquela risada, só falsidade. Na verdade, eles estão atrás de uma alegria que Deus te deu transbordando. Sabe por que eles se drogam? Porque eles querem paz de espírito. Sabe por que eles se metem no álcool? Porque eles querem paz de espírito. Sabe por que eles vão para as baladas, para a prostituição, para os motéis? Porque eles querem se satisfazer o ego, porque o ser humano clama por paz. Aí Jesus disse assim, ó, eu dou paz para vocês como o mundo não tem. Aleluia. Ô glória. Irmão, é coisa de doido. Nós estamos falando de pessoas, eu e vocês, somos pessoas de classe média baixa, classe média. Acho que não tem ninguém classe alta aqui ainda. Dá um glória aí, meu irmão. E o camarada entra por aquela porta e deve, e tem boleto atrasado, e está com problema. Mas olha a cara como está alegre, está feliz, tem paz. Vai chegar daqui a pouco, vai comer aquela mortadela com açaí, dando glória a Deus. Vai comer um cuscuz dando glória a Deus. Vai comer um chopp dando glória a Deus. Aleluia, porque o nosso Deus não muda. E amanhã vai bater problema na nossa porta, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. A luta vai bater, mas nós vamos prosseguir em nome de Jesus. Os problemas vão querer nos parar, mas não vai parar em nome de Jesus. Oh glória. Isso é esperança. Quer ver uma coisa? O ateu está aí. Não, vou fazer tudo que eu puder aqui. Vou ter 18 mulheres, vou fazer tudo, vou enrolar os outros, vou fazer tudo que eu tenho direito. Por quê? Porque quando eu morrer eu acabei. Não. Depois desse plano tem um acerto de contas. Esse livro não mente. Viu? Aqui só é a passagem. Então, eles não entendem que crente vive aqui, mas prepara o terreno lá. Porque quando ele acordar, pô, vai estar dois lugares. Ou ele vai estar na bota de um demônio, viu? No Hades. Ou vai estar perto de Abraão, esperando o arrebatamento. Aleluia. E nós temos essa esperança. O quê? E quando a gente morrer, irmão, aleluia, aí começa uma nova etapa na nossa vida. Amém ou não amém? Bora cantar para encerrar? Qual era essa aí que tu estava cantando aí? Glorifique a Deus. E nós vamos cantar para Ele, para encerrar com chave de ouro.
Isso. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Pode encerrar lá, Mateus. Deus te abençoe, você que acompanhou a gente. Rei exaltado no céu, eu louvo. Ele exaltado